para a gente, que é a Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, vai ser sediada aqui em São Paulo, e aí a gente tem um vídeo institucional para passar sobre o evento, e aí a gente retoma e de fato instaura aqui a sessão. Não dá para contar quantas coisas mudaram em São Paulo nos últimos 50 anos. Mas de lá para cá, a população aumentou 3 vezes e alcançou a casa dos 12 milhões de habitantes. E por falar em casa, é assim que as pessoas se sentem em São Paulo. Vem gente de todo lugar e São Paulo gosta de receber. Todos os dias tem quem chega para nunca mais ir embora. Tem também quem vai, mas sempre quer voltar. Por isso é com grande alegria que São Paulo sediará o maior encontro nacional da advocacia após 50 anos desde a última vez. Prepare-se, porque em novembro de 2017, São Paulo te receberá para a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. É uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande. São Paulo sediar a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Num momento absolutamente especial e de importância fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Sei que é um marco para a advocacia paulista e principalmente brasileira, a realização desse evento em São Paulo. Esperamos a toda a advocacia de nosso país aqui em São Paulo, nesta Conferência Nacional da Advocacia. Reafirmando assim o papel da Ordem dos Advogados do Brasil como a guardiã da democracia. Gostaríamos de convidar a todos os associados da ASP e aos advogados em geral a participarem da 23ª Conferência Nacional que se realizará em novembro. Advogados de todo o Brasil, esperamos vocês. Comece já a se programar. São Paulo espera por você. Venha, participe e viva tudo o que tem direito neste encontro imperdível. Surpreenda-se com esta cidade em que a palavra de ordem é movimento, mas onde a vida não é só trabalho. Lembre-se de que em São Paulo há tempo e lugar para tudo, para andar rápido quando for preciso ou para caminhar sem nenhuma pressa. Então trabalhe, conecte-se, passeie, divirta-se, experimente. Curta a cada momento tudo o que São Paulo te reserva. São Paulo é um mundo a ser descoberto e espera por você para este encontro inesquecível. Venham, a nossa Conferência Nacional será um momento único e muito importante para toda a advocacia e para a cidadania. A advocacia reunida fará as reflexões sobre tudo o que estamos vendo, tudo o que estamos assistindo e tratando do futuro daquilo que interessa à advocacia. Esperamos vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, aqui em São Paulo, na 23ª Conferência Nacional da Advocacia. O que nós queremos é que haja um debate aprofundado sobre temas que são, sim, a verdadeira razão de existência de um Estado democrático de direito. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia já tem local e hora marcada. Você não pode faltar. Então, dando continuidade aqui às atividades, agora vamos iniciar a apresentação. O tema que o nosso palestrante vai tratar, o Dr. Fábio Martins de Andrade, é execução provisória da pena e modulação. É um tema muito intricado, não é? É um tema que trata de aspectos constitucionais, processuais, penais, do processo civil, né? Processuais em ambos os aspectos, tanto penal quanto civil. E me remonta a um autor, que é amigo até da comissão, já deu palestra aqui, que é o Aurí Lopes Júnior, e no livro dele, o curso de Direito Penal, o Processo Penal,
que antes tinha até um nome interessante, eu acho que era Lições Constitucionais de Processo Penal, algo do gênero. Ele tratava um capítulo sobre morfologia do processo penal, ou seja, tratava do procedimento. E quando ele iniciava essa discussão, ele dizia que o processo penal ele tem algumas características que causam essa diferenciação entre processo penal, processo civil, processo trabalhista, porque de fato a gente está lidando com um assunto que suprime bens jurídicos muito importantes do indivíduo. E até ele fazia uma crítica a um dos artigos, logo dos primeiros artigos, acho que o 3º do Código de Processo Penal, que fazia alusão a que uma lei processual, a partir do momento que ela entra em vigor, ela passa a vigir e produzir efeitos independentemente de que fase do processo esteja. E é muito interessante, eu e o doutor Fábio estávamos discutindo aqui no início a natureza sobre norma mista, e aí fui pensar um pouco. É muito interessante porque, se isso fosse verdade, os juízes criminais, com a reforma de 2008 do Código de Processo Penal, eles não teriam revisitado, refeito o interrogatório que passou para o último ato do processo. Então, o interrogatório, esses processos no meio de transição, existiram 2 vezes. Uma na legislação antiga, que era o primeiro ato do processo, mas para não prejudicar o direito de defesa, os juízes optaram por realizar um novo interrogatório do réu no final do processo, mostrando, relativizando o que esse dispositivo legal do Código de Processo Penal traz de efeitos, mostrando que há uma característica de direito material por conta dessa discussão da supressão de bens jurídicos. Então, o tema que o doutor Fábio vem discutir hoje aqui na comissão para mim, um dos temas mais relevantes da atualidade em processo penal. Porque, para falar a verdade, o que eu quero descobrir amanhã é se a gente ainda tem democracia ou não. Então, fora do processo penal, parece que a gente tem muita coisa ainda a discutir. Mas, dentro do processo penal, esse é um dos temas mais importantes e que mais atormentam a advocacia. E antes de apresentar o nosso convidado, o nosso expositor, vou dizer que hoje à tarde eu e o doutor Rodrigo estávamos despachando justamente uma questão sobre esse assunto no presidente do TJ, porque o processo subiu para o STJ, houve um pedido de prisão na Subprocuradoria-Geral da República no STJ, impetramos um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, ganhamos a liminar essa que foi cassada posteriormente, e o habeas corpus não foi conhecido, e o ministro, no caso Luiz Fux, ele oficiou o STJ e o TJ de São Paulo, e o presidente do TJ abriu vistas para que nós nos manifestássemos sobre esse ofício. E me causou estranheza porque o processo já não se encontra lá, falar sobre um ofício é algo atípico, mas a preocupação era se o presidente do TJ vai decretar a prisão do nosso cliente ou não. Então veja a discussão, discutimos de modulação dos efeitos, falamos que isso iríamos discutir justamente à noite esse assunto, porque de fato nos atormenta enquanto advogados. A palestra será transmitida via streaming, pelo canal do Facebook, e então todas as subseções vão ter acesso a essa palestra. Agradeço o Departamento de Cultura e Eventos, que sempre de forma, eu acho que é de uma lanheza fora do comum, eles são cordiais, rápidos e sempre nos aparelham muito mais do que o suficiente para a realização desses eventos. Então, no nome do doutor Humberto Dulso, Marcos da Costa, nosso presidente, doutor Cantor, nosso vice-presidente, eu dou aí por aberta a exposição do doutor Fábio Martins de Andrade, que é advogado, doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e mestre em Direito pela Universidade Cândido Mendes, UCAM. O doutor Fábio é um jurista, vai além aí de um operador do direito, ou um advogado, ou de fato uma pessoa que trabalha com causas. É uma pessoa que reflete acerca do direito, isso é muito importante, ver um advogado que combina essas condições. Há um livro dele sobre modulação, que foi a tese de doutorado dele, sobre modulação das decisões judiciais, e a dissertação, ou seja, o doutorado em Direito Constitucional e o mestrado em Direito Penal. Então ele consegue combinar
dois assuntos importantes, né, dois temas, dois ramos do direito muito importantes para que a gente possa ter uma compreensão mais holística da execução provisória da pena e a modulação. Eu mesmo tenho algumas dúvidas, até falei para ele no início, que vou deixar para que a gente discuta no decorrer. Não há nenhuma pegadinha, na verdade é dúvida mesmo da advocacia, eu quero compreender melhor o fenômeno. Com certeza ele, como estudioso, também deve ter várias outras dúvidas, não tem respostas prontas, porque o assunto está em construção, não é? E vocês devem ter várias dúvidas também. Acho que esse é um momento muito oportuno a vinda do Dr. Fábio, e agradeço em nome da comissão, em nome da OAB, a sua disponibilidade, Dr. Fábio, em vir aqui nos brindar com uma palestra sobre essa temática. Tá bom? Sem mais delongas, passo a palavra ao nosso expositor. É bom falar sempre no microfone, né? Coisa de advogado criminal, vai falar da tribuna. Pode ser? Pode ser aqui? Todo mundo vindo? Peço desculpa por antecedência, porque nos primeiros 2, 3, 5 minutos, minha voz quase pega, assim, é quase como um fusquinha, então eu faço um... Depois ela vai embora, fica tranquilo. Depois dessa apresentação do doutor, eu me sinto com uma responsabilidade muito grande, mas o final da apresentação dele foi muito boa e pertinente, porque ele já anteviu que eu também, como estudioso, tenho algumas dúvidas. E vou tentar aqui com vocês fazer o seguinte, eu vou tentar conduzi-los a um caminho no qual, no final, vamos tentar todo mundo junto, ver se a gente consegue chegar a uma solução diferente do que o que está posto. O que está posto eu estudei, eu sei, vou passar aqui para vocês. Como exercício, me fiz aqui até um paper de 33 páginas sobre a evolução histórica, como é que foi, o que aconteceu. Então, isso tudo aqui passarei para vocês de maneira rápida nos próximos minutos. A minha intenção é, no final, juntos, ver se a gente consegue chegar a eventual possibilidade de aplicação da modulação nessa situação específica de execução provisória da pena, que é uma matéria, é um tema que tem a importância que o doutor ressaltou e registrou aí no começo. Então, vamos ver se a gente consegue fazer esse percurso aí junto. Como é que funciona? O pessoal pode perguntar quando quiser, melhor no final? Manter a sequência. Tá. Então, peço que seja feito assim. Vai ter tempo para pergunta, fiquem tranquilos. Não vou ocupar o tempo todo com a apresentação, faço questão das perguntas. Também tenho algumas. Então, eu vou tentar fazer com que a gente siga esse caminho. Antecedente, nova posição do STF, papel decisivo da modulação, possível aplicação da modulação à situação. Nesse último ponto é o que interessa, é onde a gente vai discutir. Até o papel decisivo é uma exposição descritiva. No último ponto ali é o que a gente tem uma possibilidade de discutir, conversar, e é onde precisamos juntar força para ver se a gente chega a um consenso aí, algo diferente do que o que já está posto. Vamos ver. Inicialmente, falando de antecedentes, a gente tem aí... Eu posso andar ou é melhor ficar parado? Melhor ficar parado, né? Tá. Ainda bem que eu perguntei, senão já ia saindo ali. Tá. Então, sobre antecedentes, a gente tem que começar pelo arcabouço normativo, começar pelo começo sempre. Temos o artigo 5º da Constituição, inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, por todos conhecido. Inciso 55, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa. 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso tudo todos conhecem, são dispositivos constitucionais fundamentais no processo penal.
Artigo 283, original do CPP. A prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Aí aqui nas minhas pesquisas eu fui atrás da origem da mudança ocorrida com a Lei 12.403 de 2011, chamada Lei das Prisões, e cheguei, isso foi curioso, eu cheguei nas terceiras jornadas brasileiras de direito processual penal. Aqui me trouxe uma certa felicidade, porque essas jornadas, esse seminário que ocorreu em Brasília, entre 23 e 26 de agosto de 2000, foi a apresentação do resultado de uma comissão de notáveis juristas que fizeram a reforma do processo penal em blocos. E coube a esse bloco específico a parte de prisões, enfim. Eu tive presente nessas jornadas, eu assisti na época, estava recém-formado e fui a Brasília, assisti, me lembrava, quando eu vi terceiras jornadas brasileiras, eu falei, eu conheço isso, eu tive num negócio desse, vou ver se foi esse. Aí eu fui lá, peguei, eu tinha anotações desse seminário que eu tinha participado, muito legal. Essas jornadas foi como que uma participação da sociedade civil em torno da proposta que foi trazida à época pelos juristas. Redundou o PL 4208 de 2001 e veio a se tornar depois a Lei 12.403 de 2011, então 10 anos depois aí. Deu nova redação ao dispositivo. O artigo 283 passou a ser: ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado, ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Então, esse é o arcabouço normativo. Antecedentes do STF. Com a promulgação da Constituição de 88, a primeira posição que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal foi no HC 68726. Ele é de 91 e naquela ocasião restou pacificado o entendimento no sentido de que a execução provisória da pena não violaria o princípio constitucional da presunção de inocência. Então, aí peguei um trechinho da ementa, mantida por unanimidade a sentença condenatória, contra a qual o réu apelar em liberdade, exauridas estão as instâncias ordinárias criminais, não sendo, assim, ilegal o mandado de prisão que o órgão de segundo grau determina se expeça contra o réu. HC indeferido. Então, esse foi a primeira orientação do Supremo depois da Constituição. Então, foi de 91, e ela se pacificou, e no período subsequente essa foi a decisão que foi aplicada. Por anos a fio. Em 2009, ali está em negrito 2010, mas na realidade devia ser 2009, porque o julgamento foi 5 de fevereiro de 2009. Em 2009, houve um câmbio na jurisprudência do Supremo, um câmbio radical, sob relatoria do ministro Eros Grau, no HC 84078, passou-se a entender, o Supremo passou a entender que, a partir dali, a execução provisória da pena feriria, sim, o princípio da presunção, o princípio constitucional da presunção de inocência, inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. Peguei um trechinho aí, o item 8 do voto da ementa, e dispôs: nas democracias, veja como a redação e a preocupação do ministro Eros é bem humanista, veja como é outra pegada, se me permitem, em relação ao que a gente tem hoje. Nas democracias, mesmo os criminosos são sujeitos de direitos.
não perdem essa qualidade para se transformarem em objetos processuais. São pessoas inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação constitucional da sua dignidade. Artigo 1º, inciso 3 da Constituição do Brasil. É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas em quaisquer circunstâncias as singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando transitada em julgado a condenação de cada qual. Ordem concedida. Então, de 2009 em diante, passou a prevalecer no âmbito do Supremo Tribunal Federal esse entendimento. Já foi um primeiro câmbio. Antes não violentava a presunção de inocência, a partir de 2009, sim, violentava. Aí tivemos, em 2016, recentemente, o HC 126292. Esse retomou a orientação anterior do Supremo Tribunal Federal. E a ementa é curtíssima. Essa é toda ela. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 77. Não, 67. Não, é 57. 57. Habeas corpus denegado. Relatoria, ministro Teoria. Aqui houve uma drástica mudança em relação à jurisprudência anterior. Desde então, os desdobramentos subsequentes são aplicação nas duas turmas. Mencionei 2 HCs a título exemplificativo. Encontrei muito mais, isso está sendo aplicado genericamente, está sendo aplicado monocraticamente por todos os ministros, isso está consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, salvo raríssimas exceções, mas em termos de jurisprudência do tribunal está bastante consolidado. Ainda em 2016 foi fixada a tese de repercussão geral. A execução é bem na linha do julgamento que ocorreu no HC. A tese fixou o seguinte: a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Isso consolidou, então, ainda mais a afirmação dessa tese de repercussão geral no final de 2016. Veja ali que o HC foi em fevereiro, a fixação dessa tese de repercussão geral foi em novembro. Então, isso fixou ainda mais o entendimento ali adotado, que foi uma mudança de jurisprudência em relação àquele HC 84.000, 84078. Agora começa a ficar um pouquinho melhor. Ainda sobre a nova posição do STF, ainda sobre desdobramentos subsequentes àquele HC, houve o ajuizamento das ADCs, Ação Declaratória de Constitucionalidade. É a prima irmã da ADIM. Houve o ajuizamento da ADC 43 e 44. A ADC 43 foi ajuizada pelo Partido Ecológico Nacional, se não me engano. E ela traz como pedido essa série de... acho que está pequeno para vocês lerem, né? Ou vocês conseguem? Não, tá. Vou ler basicamente o sublinhado ali. Traz como pedido... Foi um pedido muito bem articulado, foi muito bem feita, com várias hipóteses sucessivas, uma coerência lógica, foi muito bem elaborada a petição inicial. Ela traz como pedido o seguinte: a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, reconhecendo-se a legitimidade constitucional da recente opção do legislador, veiculada pela Lei 12.403 de 2011, aquela lei das prisões que a gente já falou, de condicionar o início do cumprimento da pena de prisão ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, quer dizer, ela pede a declaração de constitucionalidade do artigo novo, condicionando o início do cumprimento ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Aí começa aqueles pedidos sucessivos que eu falei com vocês. Subsidiariamente, a declaração de que o artigo 283 do CPP é ainda constitucional,
enquanto perdurar o atual estado de coisas inconstitucional que vigora no sistema prisional brasileiro, ou até que ocorra o julgamento do mérito da DPF 347 e se cumpram as providências que venham a ser fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa DPF é uma muito interessante que lida... vocês estão a par dela? Aquela do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário. Ela é muito interessante. Ela foi... Eu tenho uma parte aqui dela, só um instante, ela foi... Na DPF 347 foram pleiteadas diversas providências cautelares pelo PSOL, numa petição assinada pelo professor Daniel Sarmento. Tenho muito apreço por ele foi meu orientador no doutorado lá na UERJ. E ele foi procurador da República há muito tempo, largou acredito que uns 3, 4 anos atrás, e começou a advogar. É um estudioso muito competente. Dentre as providências cautelares, pediu um monte de providências cautelares. Dentre elas, o que restou decidido com o deferimento pelo STF foi o seguinte: observados os artigos, foram várias, se eu não me engano, próximo de 10. 2 foram deferidas, essas aqui. Observados os artigos 9.3 do Pacto de Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, determinar aos juízes e tribunais que realizem até 90 dias audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas contados do momento da prisão. Segundo, determinar a União que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário Nacional para utilização com a finalidade para o qual foi criado, abstendo-se de realizar novos contingenciamentos. Isso foi o que foi deferido da cautelar. Na ementa, constou o acórdão foi grande, houve uma discussão gigantesca, e ali eles estabeleceram que o sistema penitenciário atual passa por um estado inconstitucional de coisas, de estado de coisas inconstitucional. Vou ler só o trecho da ementa que fala sobre isso. Sistema penitenciário nacional, superlotação carcerária, condições desumanas de custódia, violação massiva de direitos fundamentais, falhas estruturais, estado de coisas inconstitucional, configuração. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caracterizado como estado de coisas inconstitucional. Então, foi uma decisão relevante do Supremo e que, de certa forma, eu estava conversando com o doutor antes aqui, no começo, é até um pouco contraditório, como, de um lado, eles reconheceram esse estado de coisas inconstitucional na DPF 347 pela superlotação, pelas condições desumanas, pela violação massiva de dispositivos da Lei de Execuções Penais e da Constituição, principalmente. E, de outro lado, eles mudaram uma jurisprudência que já vinha vindo no sentido de que é permitido e não viola o princípio da presunção de inocência a execução provisória da pena. Parece contraditório. Tem razões subjacentes, a gente vai ver, mas não dá para deixar de pensar nisso também. Então, esse foi um pedido subsidiário, tentar vincular essa ADC à DPF 347. Ainda subsidiariamente, a realização de interpretação conforme a Constituição do artigo 283 do CPP para determinar que, enquanto perdurar o estado de coisas inconstitucional, na execução provisória da decisão penal condenatória de segundo grau, não se promova a prisão do condenado, mas se apliquem analogicamente as medidas alternativas à prisão previstas no artigo 319 do CPP. Então, é mais um pedido alternativo, é mais um pedido sucessivo, subsidiário. Um outro que houve foi, e esse aqui é o que nos interessa um pouco mais, subsidiariamente, a determinação de que eventual pronúncia de inconstitucionalidade, aqui ele está dizendo, olha, eu comecei pedindo a constitucionalidade do 283,
Depois eu pedi que fosse ainda constitucional. Depois eu pedi uma interpretação conforme. Agora eu estou admitindo que pronunciada a inconstitucionalidade, cujo corolário é permitir a execução provisória da decisão penal condenatória de segunda instância, produz efeito ex nunc, significa não retroativo, daqui para frente, abrangendo apenas as decisões condenatórias relativas a fatos ocorridos a partir do julgamento pelo STF desta ação, ou as decisões condenatórias relativas a fatos ocorridos a partir do julgamento pelo STF do HC 126292. Fatos ocorridos. Preste atenção nisso, porque a gente vai voltar nisso adiante, lá na última parte. Esse é o trecho que mais nos interessa aqui, mas eu vou seguir adiante como a petição trouxe ali. Ainda subsidiariamente, houve um último pedido, caso fossem conferidos, caso sejam, disse a petição, conferidos efeitos repristinatórios à eventual pronúncia de inconstitucionalidade, aí já fala da pronúncia de inconstitucionalidade com efeitos repristinatórios. Reabilitando-se a incidência do artigo 637 do CPP aos recursos que sirvam à impugnação de decisões que impõem pena de prisão, a realização de interpretação conforme a Constituição desse preceito, 637, do CPP, para se determinar seja conferido efeito suspensivo aos recursos especiais a serem apreciados pela STJ, negando-se tal efeito apenas aos REs a serem apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, veja a complexidade desse pedido e veio a petição articulando tudo isso. Isso é só o pedido muito bem colocado e muito bem elaborado para finalidade da ADC 43. Houve, junto com a ADC 43, o ajuizamento da ADC 44, foi no dia seguinte. Nela, a petição inicial, ela foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB. A petição é mais enxuta, é mais direta, direcionada, e ali o que fica claro é que o pedido do Conselho Federal da OAB é para que o Supremo resolva essa confusão que ele próprio se meteu. Então, o Supremo, no HC 126292, decidiu pela legitimidade, pela compatibilidade da execução provisória da pena com o princípio constitucional da presunção de inocência. Só que ele não fez nenhuma menção e não fez nenhuma referência ao artigo 283. Aí, o argumento principal que o Conselho Federal da OAB traz é o seguinte: eis a verdadeira sinuca de bico em que a Suprema Corte se colocou. Caso queira manter seu novo entendimento, terá que declarar inconstitucional o artigo 283 do CPP, cuja redação foi alterada por meio da Lei 12.403 de 2011, que repetiu o dispositivo constitucional, precisamente para adequar a legislação processual à Carta Magna. Trata-se de uma constitucionalidade espelhada. Isso foi o que o Conselho Federal da OAB trouxe. E aqui, particularmente, já adianto um pouco do que a gente vai conversar daqui a pouquinho na parte mais de bate-papo. Aqui, tanto a ADC 43 quanto a ADC 44, elas partem de uma premissa de que há necessidade de uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 283 com a redação nova. Eu não vejo essa necessidade, porque vamos fingir que o artigo 283 não existe com a redação nova. Vamos fingir que ele era com aquela redação antiga que não tinha nada a ver com o que a gente precisa agora. Você já teve, e a gente falou aqui, existia uma jurisprudência, aquela logo posterior à promulgação da Constituição, ela reconhecia que a execução provisória da pena não afrontava o princípio constitucional da presunção de inocência. Se não afronta, se a execução provisória, desconsiderado o 283, não afronta o princípio da presunção a presunção de inocência, tá bom, a comissão de jurista fez essa... Eu li, peguei nos meus alfarrápios ali a intenção dos caras. Eles falaram, a gente quer acabar com isso, a gente quer acabar com a prisão decorrente de sentença penal condenatória.
A gente vai acabar com isso. Só vai existir prisão cautelar e depois transitado em julgado. Eles tiveram essa intenção. Eu busquei e achei isso no estudo deles. Quer dizer, no estudo deles, não. Nas minhas, não, nem na exposição, nas minhas anotações do seminário. Na exposição eu teria que ver pela lei, mas nas minhas anotações estava lá dito: estamos acabando com... Eu até botei aqui em alguns trechos estamos acabando com a... É a decisão da comissão acabar... Eles foram bem específicos nesse... Desaparece a prisão decorrente de pronúncia e a prisão decorrente de sentença penal condenatória recorrível. Eles foram expressos nesse sentido. Com isso, a prisão seria sempre, invariavelmente, de natureza cautelar. A comissão é contra a execução provisória da pena. Então, isso foi deliberadamente compreendido e adotado pela comissão. Certamente vai constar na exposição de motivos. Foi a intenção, buscou-se adequar o dispositivo à Constituição. Agora, convenhamos, se você podia antes, mesmo depois dessa nova redação pela Lei 12.403 de 2011, me parece que não é uma consequência necessária que você precise da declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. E não me parece também que você teria uma sinuca de bico pela declaração de inconstitucionalidade, sim, teria. Mas você pode dizer, por exemplo, que o artigo 283, com a redação nova, ele merece uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a execução provisória não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso. O Supremo já fez isso lá em 91, a gente viu e não tinha o dispositivo do 283. Então, o dispositivo do 283, acho que ele não tem essa força, essa importância toda para a discussão. Mas ele está colocado no centro da discussão. Como está posta, ele está centralizando a discussão. Sem dúvida nenhuma, pelo menos no âmbito dessas duas AD6. Em deferimento das medidas cautelares, na realidade, porque as duas pediram e houve o indeferimento no julgamento conjunto, relator ministro Marco Aurélio, retirei esse trecho aí. E no sentido que eu vinha falando, interpretação conforme a Constituição ao artigo 283 do CPP, com redação dada pela Lei 12.403, para se excluir a possibilidade de que o texto do dispositivo seja interpretado no sentido de obstar a execução provisória da pena depois da decisão condenatória de segundo grau e antes do trânsito em julgado, em deferimento dos pedidos de medida cautelar formulados nas AD6 43 e 44 por ausência de plausibilidade jurídica. Aqui, esse acórdão não foi disponibilizado, não foi publicado ainda. Mas eu consegui, pela internet, o Conjur da Vida, o Jota, alguma coisa assim, eu consegui o voto do ministro Barroso. É um voto muito substancioso, tem uma ementa grande, e esse trecho é retirado desse voto dele. O acórdão ainda não é conhecido, não foi publicado. O voto dele acompanhou a maioria, está de acordo com a corrente vencedora. Tá. Com isso a gente já falou da nova posição, já falou dos antecedentes. Algumas considerações rápidas a jato não é bom, mas voando, sobre repercussão geral e recurso repetitivo, para contextualizar um pouco a rotina do STF, especialmente. Como arcabouço normativo, eu traria a emenda 45, que trouxe a repercussão geral, criou a repercussão geral para o direito brasileiro, na ordem jurídica brasileira. A Lei 11.417 de 2006, que regulamentou a repercussão geral.
a Lei 11.672, que regulamentou e trouxe o recurso repetitivo para o STJ, e, finalmente, a Lei 13.105, que é o novo CPC. A importância do novo CPC. Se você pega a parte relacionada à jurisprudência, aos precedentes, tem algumas coisas ali que você consegue perceber. Há uma visível tentativa de sistematizar os três institutos, três, porque eu poria aqui também o IRDR, que tem outra função, é para outra finalidade, mas eu diria que ele converge nesse sentido também. Sistematizar esses três para buscar, objetivar uma maior hierarquização vertical na jurisprudência, com crescente observância pelas instâncias inferiores, STF, STJ, tribunais, juízes, vertical de cima para baixo. O precedente judicial assume especial relevo no atual sistema processual, com a promessa de verdadeira mudança de paradigma, como a exemplo do que ocorre na Common Law. E aí, nesse novo CPC, todos sabem, o ministro Luiz Fux foi o presidente da comissão do anteprojeto. Ele teve uma mão muito afirmativa, muito presente em algumas características do projeto que veio a se tornar o novo CPC. Por exemplo, essa aproximação da Common Law, essa valorização dos precedentes. Isso é muito claro no novo CPC, todos já tiveram oportunidade de ver, e, enfim. Com a solução da questão jurídica, busca-se estabelecer o paradigma aplicável aos demais casos semelhantes. Isso na linha da objetivação do controle difuso, que nada mais é do que é uma tentativa do Supremo de falar assim, pessoal, o negócio é o seguinte, se eu, Supremo, sentei para decidir essa matéria, se os 11 ministros sentaram e decidiram, é isso que vale. Pouco importa que não tenha sido numa DIN ou numa DC ou numa DPF. Se foi num recurso extraordinário, com repercussão geral, e a gente decidiu, é isso que vai valer. E isso passa a ser replicado, inclusive em ações diretas. Isso é uma prática relativamente comum na jurisprudência do STF. Eu, em matéria tributária, estou até querendo que isso me aconteça. Recentemente, a gente obteve uma vitória importante lá no Supremo, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e do PIS. Isso veio no RE 574/706 e tem uma DC 18 dormindo lá, de relatoria do ministro Celso. Eu tenho convicção de que com o nosso RE transitando, a DC 18 vai perder o objeto ou ser julgada monocraticamente de acordo com o RE que a gente ganhou. Eu tenho não vou falar esperança nem fé, essa convicção, exatamente. Então, existe essa preocupação de objetivar o controle difuso. Não é necessário que o Supremo tenha diversas sentadas para definir uma jurisprudência. Se ele sentou e definiu, e aquele leading case traz a tese fixada, isso basta e já tem sido a prática. Qual o problema disso? Permanece com um mero efeito persuasivo, sendo destinado apenas ao judiciário, mas ainda passível de descumprimento e eventual reclamação, dependendo da situação. Isso difere da situação de súmula vinculante e resolução do Senado Federal, onde não tem discussão. Passível se é uma súmula vinculante, vincula para todos os lados. Administração pública, nas três esferas, federal, estadual e municipal, aí vincula, não tem jeito, é reclamação e ponto. Agora, e resolução do Senado suspende a execução, é aquele efeito erga omnes, que desde a faculdade a gente vê, parece de pouca importância, mas às vezes ela aparece com alguma importância. Teve um caso, lembrando aqui, a reclamação 4335, teve aquela decisão do Supremo, que foi no HC, que mudou o entendimento, dizendo que o regime de cumprimento inicial e não mais integral da pena seria fechado para crimes hediondos. Aquilo foi no HC, foi no controle difuso,
Foi em 2006. E aí teve um juiz, não sei de onde, Pato Branco, Passo Fundo, não sei de onde foi o juiz chegou e falou, olha, conheço a decisão, mas não vou aplicar. Nada no ordenamento brasileiro me obriga a aplicar aquela decisão do Supremo. Ele foi lá, meteu o pau, regime integralmente, não inicialmente, integralmente fechado, na linha do dispositivo legal. Ignorou completamente a decisão do Supremo. Entraram com uma reclamação, a Defensoria, se não me engano, entrou com uma reclamação, a reclamação 4335. Ali eles tiveram uma discussão, os ministros do Supremo, tiveram uma discussão gigantesca, sensacional. Para quem tiver interesse nesse assunto específico sobre a resolução do Senado, recomendo. Qual é o papel da resolução do Senado no sistema brasileiro de controle de constitucionalidade atual? Serve para quê? E aí você tinha algumas posições. O ministro Gilmar, por exemplo, tentou emplacar uma tese jurídica dele, como doutrinador, já de algum tempo, que é a seguinte: a resolução do Senado não serve para nada. A resolução do Senado serve para dar publicidade à decisão do Supremo, só. Alguns ministros em sede doutrinária já falaram mais ou menos isso. Eu diria Barroso, teoria. Não lembro agora se mais algum. Durante o julgamento, houve uma discussão bem ferrenha, bem forte entre eles, mas aconteceu que o julgamento da própria reclamação se protelou no tempo, por causa de pedidos de vista. O Supremo tem tem disso, quando a questão é muito complexa, ou muito... tem lados muito polarizados, tende a ter uma sucessão de pedidos de vista. Aí acabou que veio uma súmula vinculante 26, se eu não me engano, e matou a questão. E aí a gente não teve a decisão sobre o papel da resolução do Senado. Mas isso é uma discussão que o Supremo ainda vai ter que ter e vai precisar se debruçar e vai precisar dizer se ou bem o inciso 10 do artigo 52 da Constituição sofreu uma mutação constitucional, através do tempo passou a ser interpretada de maneira diferente, ou está mantida como sempre foi, desde a Constituição de 34, e tem esse efeito de suspender a execução, como sempre foi, e permanece válida, enfim. A título de informação, o Senado tem projetos de resolução tramitando, ele aplica, e isso é feito com alguma rotina. Não ultimamente, que estão ocupados com outras prioridades, mas é uma prática da casa. Principais dispositivos legais sobre modulação. Agora a gente entra um pouquinho onde eu gostaria. Temos aí o artigo 27 da Lei 9868, que tem paralelo no artigo 11 da 9882. A Lei 9868 trata das ações diretas. A ação é ADIM, ADC e ADIM por omissão. A 9882 trata da DPF. 11.418 trata da súmula vinculante. E o novo CPC? O novo CPC tem o 927, parágrafo 3º, ele diz assim: na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Então, quer dizer, havendo mudança jurisprudencial, deve haver modulação jurisprudencial, modulação pela mudança de jurisprudência, como firmada anteriormente. Aí chegamos aqui num trecho que eu vou retomar um pouco aquele trecho da ADC 43. Ela traz aqui uma... Só um instante. A ADC 43 foi aquela que trouxe um articulado bem sequenciado, eu li para vocês, com o pedido especificamente, com aquela sequência subsidiária
de pedidos subsidiários. Deixa eu só trazer aqui as ADCs. Tá, ADC 43, exatamente. A ADC 43, especificamente nesse ponto aqui que interessa, ela sustenta que a mudança de jurisprudência perpetrada pela nova orientação firmada quando do julgamento do HC 126292 deve ter aplicação ex nunc, ou seja, dali para frente, a exemplo de inovação legislativa, que tem aplicação irretroativa na hipótese de ser prejudicial ao réu. Traz ainda a DC 43, né, ainda traz uma crítica à premissa assumida pelo STF quando do julgamento do HC de equiparação do recurso especial ao recurso extraordinário, mas isso não nos interessa aqui agora. A 44 traz a questão da sinuca de bico. Deixa eu ver, eu quero chegar num ponto aqui. Tá, é isso aqui que eu quero. Além disso, a ADC 43 registra que o STF tem reconhecido a aplicação de efeitos prospectivos à mudança de jurisprudência, é algo que na doutrina se chama prospective overruling, com o fim de preservar a segurança jurídica e evitar efeitos danosos de eventual aplicação ex tunc do novo entendimento. Aqui, um trechinho pequeno, um parágrafo, embasando essa tese sustentada com um registro na própria jurisprudência do STF. Estou tirando aqui da petição inicial da DC 43, tá? Ponto 85, tópico 85. A jurisprudência do STF, a propósito do tema, não tem afirmado de forma generalizante e abstrata a irretroatividade de normas processuais penais, mas tem analisado as peculiaridades de cada instituto processual em relação ao qual se dá a sucessão normativa. A conclusão a que se chega, a partir da análise sistemática dos precedentes, é que o STF tem garantido a irretroatividade de normas processuais penais mais gravosas e, de outro lado, a retroatividade de normas processuais favoráveis, sempre que identifica uma relação entre a norma processual e o direito material subjacente, estando em jogo algum aspecto da liberdade de locomoção do acusado. Deve-se adotar a máxima da irretroatividade de alterações normativas mais gravosas ao acusado, na linha do que a gente estava conversando anteriormente. Ainda a ADC 43 traz... no julgamento da medida cautelar, no indeferimento da medida cautelar, é curioso notar que o pessoal vencido foi aquele mesmo vencido no HC 126292, com o acréscimo do ministro Dias Toffoli, que aqui foi em parte vencido e lá não tinha composto a corrente vencida. Aqui um trecho do voto do ministro Barroso, o voto dele no indeferimento da liminar, aquele que eu peguei pela internet. Tópico 5. Em relação aos pedidos subsidiários, entendo que não é cabível a pretendida modulação dos efeitos temporais do entendimento do STF no HC 126292. Uma vez que a alteração jurisprudencial, além de versar sobre matéria processual penal, sem configurar norma de natureza mista, não cria novo crime ou nova sanção penal, nem gera qualquer prejuízo à segurança jurídica, à boa-fé ou à confiança dos réus. Então, como eu disse, o acórdão sobre o indeferimento da cautelar das ADCs 43 e 44 ainda não foi publicado, mas isso consta do voto do ministro Roberto Barroso, que foi da corrente vitoriosa. Ele já traz uma análise prévia sobre a cautelar a respeito da modulação. Então, a gente já tem um pedido de modulação na ADC 43, a gente já tem aqui uma negativa em sede cautelar. Depois o ministro Barroso, ele traz, eu dou um zoom aqui nesse meu paper, eu dou um zoom, ele vai do tópico 69
a 7.5. Não vou ler e não vou, para não cansá-los, mas ele traz o porquê ele afasta a aplicação da modulação para esse caso. Eu vou ler o último, o 75, que é o conclusivo. Ele diz: o caso em exame difere daquele apreciado na ação penal 606, questão de ordem, e do caso do crédito presumido em matéria de IPI, porque em ambos a conduta dos jurisdicionados se pautou pela jurisprudência da STF, de forma que a mudança no critério jurisprudencial, nesses casos, efetivamente surpreenderia tanto o deputado que esperou para renunciar ao mandato, com base no termo final estabelecido pela jurisprudência da Corte, quanto o contribuinte que se creditou do IPI porque a jurisprudência do STF dizia que esse creditamento era cabível. Não é o que ocorre, contudo, no presente caso, pelas razões já explicitadas. Portanto, entendo que a pretendida modulação dos efeitos temporais do entendimento do Supremo, que admite a execução provisória da pena, não é cabível. Ele disse ainda em algum momento desse voto que para ter a modulação você precisaria, para você chegar à segurança jurídica necessária à aplicação da modulação, você precisaria da proteção da confiança legítima e da boa-fé do administrado aqui no caso. Aqui não há como sustentar. Que no trecho específico ele diz: não há como sustentar, contudo, que a segurança jurídica dos réus foi violada, porque se tivessem sabido que seriam presos após decisão de segundo grau, não teriam cometido seus ilícitos ou teriam se defendido no processo de forma diversa. Tampouco se pode afirmar que a afronta a esses princípios estaria no fato de que o réu tinha depositado sua confiança na inefetividade do sistema penal, à época em que escolheu se apropriar do dinheiro público, matar ou roubar, e que, portanto, tem direito a que tal sistema permaneça ineficaz. Aqui é uma parte importante que precisa ser dita, que é o que vem em caráter subjacente. O que traz um pouco essa mudança de entendimento pelo Supremo é, na realidade, uma sequência de casos que foram usados de maneira abusiva, tiveram recursos de maneira extremamente abusiva e se protelaram muito no tempo. Por exemplo, o caso Pimenta Neves, são alguns casos mais rumorosos, mais conhecidos, e que é aquele que sempre sai na mídia. Fulano entrou com 28 recursos, ainda não foi recolhido à prisão porque não transitou em julgado. Então foi esse tipo de caso que deu ficou subjacente a essa nova mudança de jurisprudência do Supremo. Isso vinha incomodando no voto do ministro Barroso, consta expressamente, inclusive ele traz como valor constitucional efetividade do sistema de justiça, efetividade do sistema de justiça, sistema judiciário criminal, ele traz efetividade e eficácia como valores constitucionais. Ele fundamenta no artigo 5º caput e no artigo 144. E ele diz, acho um passo exagerado, mas ele diz que, pelo princípio da presunção de inocência ser um princípio jurídico, junto com o princípio da efetividade, da segurança, não diria pública, mas do sistema penal, da credibilidade do sistema penal, ele acha que o princípio da presunção de inocência cede diante desses abusos que têm sido perpetrados. E eu acho, em termos axiológicos, eu diria que o princípio da presunção de inocência, a gente sabe que eles estão no mesmo nível, de modo geral, mas um ali está no artigo 5º, no coração, o outro está no... eu não diria que teria essa... Mas vamos esperar sair o acórdão, vamos esperar ver o que os demais ministros entenderam sobre esse ponto específico. Eu achei um passo um pouco forçado.
mas o ministro Barroso tem adotado uma linha bastante pragmática. Em várias ocasiões ele tem trazido um pragmatismo bastante arraigado. Então, também não é de se estranhar tanto no caso dele. É importante ainda, deixa eu ver, eu diria que agora a gente chega na parte principal, que é o que a gente precisa discutir. Isso aqui é o que interessa. É possível aplicar o parágrafo 3º do artigo 927 do novo CPC a essa hipótese? Dá para aplicar uma modulação aqui? Como eu disse para vocês, ela está posta na DC 43, não é... Aqui não há uma... não estamos falando de algo que não esteja na mesa. Ela está na mesa na DC 43 e houve um julgamento, pelo menos no voto do ministro Roberto Barroso, tratando especificamente dela. Então, precisamos ver como é, primeiro se é possível. Eu acho que pela mudança de jurisprudência que aconteceu, que é inegável, por todos reconhecida, por todos os ministros, e não tem como contestar, porque o entendimento era um, passou a ser outro, diametralmente oposto, a mudança de jurisprudência aconteceu. Levando em conta o parágrafo 3º do 927 do CPC, eu diria que, em tese, em princípio, é possível sim a modulação. Mas aí se chega ao verdadeiro problema, abrangendo o quê? As decisões tomadas depois do HC 126292, eu diria que é sem qualquer efeito prático. Os fatos, lembra que eu pedi para vocês terem atenção quando eu falei dos fatos lá atrás, que era o pedido da DC 43. Os fatos ocorridos a partir do julgamento da DC 43 me parece demasiado elástico, é muito amplo. Os fatos ocorridos a partir do julgamento do HC 126292, 2016, a gente já falou dele, ainda assim é elástico. O que eu trago, e algo que a gente precisaria ver, é se haveria algum meio termo que evitasse a surpresa da mudança de jurisprudência, mas que fizesse algum sentido prático. Sei lá, coloquei como exemplo aqui ações ajuizadas ou recursos interpostos, alguma coisa assim. Pegar pelo fato, me parece que é muito... dá uma elasticidade muito grande. E a aplicação prática da decisão seria de 2000... Se for pela DC 43, seria daqui a 3 anos depois que ela for julgada. Que é o fato. O fato ainda precisa... se for da decisão pura e simples, não vai ter efeito prático nenhum. Se for da decisão do HC. Isso equivale ao artigo 2º do CPP ali. Lei processual vale da mudança feita. Então, assim, aqui tem essa, o que a gente estava falando antes. Pelo entendimento aqui, pelos votos e pelo que foi dito, quando especialmente pelo voto do ministro Barroso disponibilizado, se a lei, se a norma é exclusivamente processual, ela não há que se falar em modulação. Aplica o artigo 2º do CPP e ponto. Não tem muita discussão. Agora, é permitido, a contrário senso, segundo o argumento do ministro Barroso, e pela própria fundamentação da petição inicial da DC 43, se for uma norma de natureza mista, trazendo um aspecto de direito material, aí poderia ter um caminho. Então, assim, uma primeira necessidade que a gente teria aqui era de enquadrar isso como uma norma mista, de natureza penal e processual penal, para começar a ter aí uma possibilidade de falar em modulação, para poder
E depois a gente precisaria definir esse campo de abrangência. Aqui, eu acho que a gente precisa meio que pensar junto. Eu não tenho uma formulação pré-elaborada, eu tenho essas ideias iniciais aí que eu coloquei para vocês. Do fato da ADC eu acho muito elástico, do fato do HC é um pouco mais, menos elástico, mas ainda assim é elástico, e das decisões tomadas depois do HC não teria efeito prático nenhum, equivale ao artigo 2º. Então, a gente precisa de o ideal seria a gente chegar a um meio termo, que pode representar aí um meio termo, e aí seria interessante contar com a colaboração dos senhores, e se você quiser tirar as dúvidas que você tem, agora seria uma boa hora para a gente ver se avança nisso aí, porque eu acabei, no estudo que eu fiz, em tudo que eu pesquisei, eu acabei empacando nesse ponto. Eu falei, olha, primeiro tem que ser de natureza mista, segundo, qual é a abrangência? A gente, enfim, fez um estudo prático do assunto, por conta do caso que a gente tem, que tinha sido uma bela vitória, porque o Fux foi voto vencedor, né? Era voto para execução provisória de sentença, e o caso é de um juiz que foi condenado pelo TJ, logo não teve duplo grau de jurisdição, então a gente trouxe algumas especificidades, o que fez o ministro votar no primeiro momento, concedendo o liminar do habeas corpus para imprimir efeito suspensivo aos recursos especiais extraordinários, e um mês depois da decisão foi cassada a liminar, e ele não conheceu do habeas corpus, sequer conheceu do habeas corpus. Então a gente perdeu a possibilidade de atacar isso aí. Mas nesse meio termo, inclusive a gente interpôs agravo regimental, e segunda-feira começa o julgamento virtual. A gente pediu destaque e sustentação oral, enfim, para ver se tira do julgamento virtual, e vamos ver o que é que vai acontecer com esse caso. Mas no estudo a gente levantou um livro de um doutrinador português chamado Taipa de Carvalho. Ele tem um livro sobre sucessão de leis penais. E ele, fazendo uma análise sobre a Corte Constitucional Portuguesa, ele disse que existem alguns acórdãos que têm função normativa. É quando altera a jurisprudência de um tribunal. Então ele diz que esses acórdãos eles terminam funcionando como verdadeiras novatio legis impejus, porque ele cria uma interpretação que a partir dali começa a prejudicar o réu. E aí, fazendo análise com base inclusive no que o Auri fala e que eu acredito, né, a norma ela vai ser sempre puramente processual, né, na nosso modo de ver. Essa questão de dizer de característica mista ela é uma própria característica do processo penal. O processo penal ele sempre vai imprimir a restrição de bens jurídicos muito caros. Não dá para que nós compreendamos um processo penal sem compreender o sistema penal como um todo. Então me parece, professor Fábio, que a elasticidade é natural. A elasticidade não permite a supressão a supressão da liberdade, ou seja, a execução provisória da sentença. Por quê? Porque é essa a regra do jogo. O princípio da legalidade é um óbice a essa execução provisória da pena. Isso reflete, assim, isso é uma questão de segurança jurídica. Como, por exemplo, um doutrinador alemão, Winfried Hassemer, ele diz que o princípio da legalidade é o ponto de partida e o ponto de chegada de qualquer sistema penal que se pretenda racional e justo. Por que ele é o ponto de partida e o ponto de chegada? Porque eu não posso conceber um sistema de segurança e garantia com regras que possam mudar no meio do jogo e suprimir a liberdade do indivíduo. E aqui eu coloco casos concretos, em que o indivíduo, nessa estrutura, ele vai modular. Vamos pegar um caso, por exemplo, onde há flexibilidade do direito penal, como é um caso de crimes contra a ordem tributária. Talvez a opção por não pagamento do tributo para a extinção da punibilidade seja uma busca processual para que o sujeito assume o risco. Ele vai dizer o seguinte: eu posso ganhar numa prescrição, eu posso ganhar numa absolvição, e se eu perder tudo, eu vou ter uma pena restritiva de direito. Então, no meio do processo, porque isso só pode ser após
até a sentença condenatória de primeiro grau. Depois de primeiro grau, se ele paga o tributo, já não extingue a punibilidade. Eu estou em segundo grau, me vejo na mudança do jogo e já não posso pagar o tributo para extinguir a punibilidade. Então, a interpretação, ela me criminaliza. Porque como estratégia do jogo, vamos colocar aqui, por exemplo, eu sempre digo que meu padrão ético é a lei. Eu não gosto de ética. Né? Esse negócio de dizer assim, o que é ética? Ética, cada um tem a sua. E o critério onde é individual, ele é difícil de se ponderar. Então eu digo assim, qual é a minha ética? E o Rodrigo sabe que isso não é demagogia, que é meu sócio, né? E vive comigo mais que minha esposa, né? Para dizer assim, até secretário da comissão, que eu digo, vou levar ele para todo canto que eu vou, porque de fato facilita a vida sobremaneira, né? A gente fazer as discussões em conjunto. Mas o meu padrão literalmente é a lei. Se a lei diz que é uma coisa, a gente tenta seguir ela, não quer dizer que segue, mas a gente tenta sempre seguir a lei. Então, por hipótese, imagine que eu piso numa grama e eu digo assim, não, eu piso na grama porque eu corto o caminho. E aí, para mim, na relação custo-benefício, se alguém vier me pedir indenização porque eu pisei na grama, eu vou lá e pago a indenização, mas quantas vezes eu pisei no caminho? De repente, o pessoal chega para mim e diz, pisar na grama é crime a partir de agora, e daqui para trás, você será responsabilizado criminalmente. Pô, se eu soubesse que era crime, eu não teria pisado na grama. Eu teria arrumado o caminho mais longo, porque eu já não estou resolvendo mais na esfera de patrimônio de pagamento. Então, o princípio da legalidade, quando a gente fala na elasticidade, essa elasticidade é o que passa na mente do indivíduo mesmo. Então, eu concordo com o professor Taipa de Carvalho, que tem um livro desse tamanho de sucessão de leis penais, quando ele diz que um acordo constitucional, quando ela altera a jurisprudência majoritária, ela cria um acordo normativo, e esse acordo normativo tem que ser entendido como lei penal. E o Código de Processo Penal no artigo 2º, para mim totalmente equivocado, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Agora, novamente, né, a gente vive um momento muito complicado do ponto de vista político, o que obviamente reflete do ponto de vista jurídico. E termino aqui as considerações. Para mim, assim, colocar muito claramente, né, o meu posicionamento. Os efeitos precisam ser modulados ex nunc. Fundamento, acordo normativo. Taipa de Carvalho, já achei até, colocamos no nosso agravo regimental, até esse fundamento doutrinário português, mas que se assemelha ao caso concreto pelo qual a gente está passando. Então, eu já me coloco nessa posição. Mas aqui fecho o pensamento pelo que o ministro Marco Aurélio de Mello falou. Né? Esse é o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não os que eu passei os 24 anos aqui. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal já teve vários entendimentos, e esse é o entendimento hoje, inclusive, ele coloca assim, não é? Que inclusive por maioria, não é um posicionamento consolidado. E aí quando ele diz que a ministra tome muito cuidado no julgamento, ele diz assim, ministra, vivemos tempos difíceis. Ele repetiu isso umas 3 vezes. Vivemos tempos difíceis. E vivemos tempos difíceis. Hoje, com essa sensibilidade dele, ele repetiu, né, com a questão do decreto. Ele disse assim, eu estou custando a crer que saiu um decreto que as Forças Armadas protejam a esplanada dos ministérios. Estou custando a crer que isso seja verdade. Então, penso eu, num momento onde o indivíduo está vulnerável, porque quem está em última análise é o indivíduo vulnerável. Se 50% do que está acontecendo no Brasil acontecesse nos Estados Unidos, todos esses agentes estariam em Guantánamo. O sujeito grampear um presidente da República, isso é de uma temeridade absurda. Assim, juridicamente falando, é o chefe do Estado. Ah, ele é corrupto. Eu tenho uns alunos meus que dizem, isso é o que tem para hoje, professor. Né? Esse é o que tem para hoje. É um reflexo do sistema que nós estamos vivenciando, que está aí colocado. Agora, eu não posso conceber, por muito menos o Donald Trump demitiu lá o diretor do FBI, não é? Por muito menos do que está acontecendo no país. Agora, por que eu estou fazendo esse discurso, que é um discurso pessoal do Marco Aurélio, não é? Acadêmico e professor? Por que eu estou fazendo esse discurso? Porque ele é um discurso de segurança jurídica. É só isso. Porque se eu quisesse fazer um discurso ético, é óbvio que eu quero que todos eles, inclusive, não é, o presidente da República, se tiver agido de forma incorreta, responda pelos seus atos. Mas o problema é a instabilidade jurídica das instituições democráticas. Até que ponto se pode agir contrário à lei, por mais que o espírito seja positivo? Porque, e aí fecho minha fala, eu não tenho dúvidas que Hitler tinha
um espírito positivo. Por que ele tinha positivo? Porque ele estava legitimado pela maioria. Mas quando você busca essa máxima felicidade entre os maiores números e não protege o indivíduo dentro do sistema, você faz atrocidades das mais diversas. Então, eu concordo com o que o professor falou. Essa elasticidade, no meu modo de ver, é o que racionaliza o sistema jurídico. É o que temos para hoje. Essa é a garantia, inclusive, que vai validar algumas ilegalidades. Algumas pessoas que vão ter penas prescritas, etc. O que vai validar é a garantia de que, de fato, pessoas individuais não tenham os seus bens jurídicos suprimidos pelo próprio Estado. De forma assodada por uma insegurança, porque a pessoa não sabia que não poderia se comportar de outra forma. Ou seja, não, peraí, deixa eu tentar resolver de outro jeito isso aqui. Já que eu vou cumprir a pena em segunda instância, agora mudou o que o advogado, ou enfim, o que eu imaginava, não vou falar nem de advogado, vou falar tecnicamente. Não é o que o sistema jurídico me permitia à época da prática do meu crime. Sistema, eu estou utilizando um termo técnico, porque se eu trato casuisticamente o negócio, isso não é um sistema, isso não é um ordenamento. Não há um ordenamento lógico dos institutos, isso é um casuísmo. E dentro do sistema casuísta, aí, meu amigo, qualquer argumento de autoridade é válido. Então, professor, assim, a minha pergunta retórica, né, eu tenho muitas dúvidas, eu tenho, porque seria uma interpretação, talvez, menos elástica, mas mais possível. Porque também, enquanto jurista, eu fico muito preocupado com o que é possível. É aquele negócio, já que eu não vou conseguir o todo, o que é que eu consigo no meio do caminho para violar o mínimo possível de direitos fundamentais? Será que quando o recurso subiu, pode executar provisoriamente a decisão? O recurso está no STJ, que é o que está fazendo. Os recursos especiais, o Subprocuradoria-Geral da República está peticionando em todos os autos pedindo execução provisória da pena. O recurso já não está, já subiu com um efeito suspensivo implícito. Se a gente for utilizar tecnicamente o que ele está dizendo, o efeito suspensivo é implícito. Por quê? Porque ele disse, só se proceda à prisão depois do trânsito em julgado da decisão. Subiu, exauriu a esfera de jurisdição em segundo grau. Que cargas d'água alguém no STJ vai mandar prender um processo que já subiu? Se ele não tiver subido, aí eu acho que pode. Né? Vamos fazer uma digressão. Vamos lá. Parece que eu estou contraditório. Eu acho que pode, não. Não pode, mas já que é para perder o mínimo, que possa, então, a partir do recurso que não subiu. Né? Como é que... Então, de repente, talvez a partir do recurso interposto, alguma coisa, porque, veja bem, o problema da elasticidade máxima é o seguinte, você disse, você deu o exemplo da grama ali. Sim. Mas aí cai um pouco no argumento do Barroso ali. Ninguém vai deixar de cometer crime, ou passou a cometer, porque antes não era preso em segunda instância, agora é. Isso, e qual o dado empírico dele? O dado empírico é o pouquíssimo índice de reforma que é tido nos recursos excepcionais. 10% no especial e 1% no extraordinário. E aí? Aí ele fala, com base nisso, foi julgado na segunda instância, está definitivamente julgado, já é suficiente para você se recolher à prisão em razão da execução provisória da pena. Ou seja, ele é um liberal, é máxima felicidade entre o maior número. Ou seja, se 10% muda, 10% muda. Aí repiso novamente Carnelutti. Antes de absolver 99 culpados, a punir um inocente. A minha preocupação enquanto criminalista, no sentido não advocatício, né, mas no sentido reflexivo, é a proteção do indivíduo dentro do sistema. Se um está vulnerável dentro do sistema, o sistema não se legitima. É por isso que a gente tem que compreender o seguinte, que o pessoal, arvorando a uma discussão sem reflexão, diz, por exemplo, e o interesse da sociedade? Onde fica o interesse da sociedade? A gente escuta muito isso. Onde fica o interesse da sociedade? O interesse da sociedade existe justamente na criação de uma lei penal. Quando eu crio uma lei penal, eu protejo a sociedade. Essa é a função liberal. Porque, veja, se eu não tivesse a lei, como eu protegeria a sociedade? Agora, a partir do momento que eu tenho a lei, agora eu tenho que proteger o indivíduo que é mais débil na situação jurídica, que vai ser o réu, é o violador desta lei. Então, se a partir do momento que ele tem o seu direito violado, eu já nego o sistema. E isso é uma questão muito lógica, pessoal. Porque na relação custo-benefício, crime e pena são a mesma coisa. Porque se um crime suprime o bem jurídico, por exemplo, o crime de homicídio, suprime o bem jurídico vida,
a pena de morte suprime o bem jurídico vida. Se o crime de cárcere privado ser a liberdade de uma pessoa, a pena privativa de liberdade ser a liberdade de uma pessoa. Então, se a pena de multa tira o patrimônio de uma pessoa, o crime de furto tira o patrimônio de uma pessoa. O que o Estado está fazendo, então, é praticando um crime legitimado. Porque ele suprime bens jurídicos, mas ele se arvola a possibilidade de aplicar uma punição pela existência de uma lei. Então, perceba que a existência da lei protege a sociedade. Mas o Estado democrático, ele não trabalha sobre critérios apenas republicanos no sentido de uma máxima felicidade. Ele trabalha no sentido de proteção do indivíduo dentro do sistema, por pior que seja o indivíduo. É por isso que quanto mais democrático um Estado, mais proteção de individual eu vou ter. E isso, politicamente, a gente vê momentos de avanços e retrocessos. A sua explanação foi muito clara com relação a isso. Olha o momento de avanço que a gente teve com a lei 12.403. E eu estava lendo aqui a exposição de motivos, ficou muito claro que a opção mesmo era só aplicar as cautelares e as transitadas em julgado. Mais Exato. nada, era afastar prisão. Então, veja, quando eu afasto prisão, garanto mais liberdade, sou mais democrático. Se hoje a gente perceber o nosso modelo político, hoje, 24 de maio de 2017, ele está mais democrático ou menos democrático? Menos. Então, perceba que o que antes da Dilma cair, antes da presidente da República cair, o Supremo já tinha se manifestado, mostrando que o momento político era de mais restrições. O habeas corpus foi julgado antes, a ADC não, foi depois. Mas o habeas corpus antes. Então, esta forma de refletir é uma forma política. E uma forma política de restrição de garantias. E eu sei que a restrição de garantias custa muito caro. É como meu professor Cláudio Brandão disse. Eu perguntei o que é que você achou da queda da Dilma. A resposta dele, qualquer intervenção não é boa para a democracia. E ele disse assim, eu não estou falando da presidente, porque aí é uma questão pessoal. Eu estou dizendo que qualquer intervenção ao processo democrático é um prejuízo social. E aí essa frase nunca ninguém tinha me dito, né? Porque eu disse, pô, cara a favor ou contra, ele disse assim, não é que é a Dilma, é qualquer, por exemplo, no Collor, qualquer que seja a intervenção, e agora a gente está num sistema de dupla intervenção. A discussão é no sistema de dupla intervenção. Isso vai trazer prejuízos democráticos, é isso que a gente está discutindo, modulação do exemplo, prejuízos democráticos muito grandes, porque isso reflete em todos os julgamentos. Em todas as matérias, é o que eu digo, a régua quando inclina muito, ela pega a contingência que não queria, mas pega também. Entendeu? Eu diria que o movimento é pendular, geralmente. Então, agora, tem mais ou eu posso fazer algumas... Lógico, aqui também vocês... Fiquem à vontade, por favor. Pessoal, vou deixar aqui. Dentre as colocações do professor, tem algumas aqui que... eu concordo, por exemplo, que a última ratio do direito penal vai dar na liberdade, necessariamente. Você está falando de liberdade ali, ó. Então, nesse aspecto, teria aí uma natureza material evidente. Qualquer norma processual, isso concordo, achei isso. Quanto a esse livro que você encontrou sobre acordo normativo do português sempre escreve bastante. Muito, então, não, todos são sempre, todos são. Só sobre sucessão de leis penais. Eu tanto na dissertação de mestrado como na tese de doutorado, fui chamado de conimbrense, porque eu escrevi e falaram, pô, não precisa de tanto, cara, você consegue dizer a mesma coisa com 1/5 disso aí. Mas eu gosto da pesquisa, para mim o mais legal é a pesquisa, é o que eu mais... O final feliz é mentiroso, né? O caminho o caminho é feliz. Eu gosto da pesquisa. Então, eu lembro na dissertação, o orientador, o Geraldo Prado, virou para mim e falou assim, olha, você já está com o negócio já estruturado na sua cabeça, eu tenho orientando que nem sabe o que vai escrever. Então, vai tocando, quando você tiver alguma dúvida, liga, fica à vontade, está aqui meu celular. Aí, eu fui tocando. Aí eu liguei para ele um dia e falei, professor, acho que, assim, tá bem encaminhado, eu preciso te encontrar para entregar o material. Pô, tá com quantas páginas? 800. Porra, reduz a metade, cara. Isso aí, reduz a metade. 800 eu não vou nem ler. Eu pego a partir de 400. Eu pego a partir de 400. Aí eu inventei um negócio, nota de rodapé, cara. É maravilhoso. Tu escreve horrores e não gasta muita página. Aí... Ficou com quase 500, mas enfim, funcionou. Agora, voltando aqui, sobre liberdade, tem esse ponto,
sobre esse acordo normativo do professor português, a gente tem algo exatamente igual no Brasil, que é a proteção da irretroatividade, mas não por esse viés. Se você pegar qualquer livro sobre qualquer ensinamento sobre modulação, especificamente do artigo 27 da 9868, você vai ver que ali tem razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. Razões de segurança jurídica geralmente tem um tripé abaixo, que é irretroatividade, proteção da confiança legítima e proteção da boa-fé. E diz justamente isso. Mudou a jurisprudência, você acabou com todo aquele arcabouço que tinha. Você está trazendo uma novidade que equivale a uma lei nova. E se piora a situação do contribuinte, do réu, do administrado, do servidor, ela vale ex nunc, dali para frente. Isso é bem delimitado já no nosso direito. É só pegar a partir do artigo 27 da 9868, você vai encontrar um desdobramento da segurança jurídica, que é aberto. E segurança jurídica, você disse, que é a proteção da sociedade. Tem uma abertura aí e atende ao discurso político. Pelo que você disse, foi o que eu captei. Segurança jurídica, vocês não têm ideia. Se você pega um acórdão que levanta a questão de ordem ou propõe a modulação baseado na segurança jurídica, você encontra o fundamento tanto para o pedido como para o indeferimento, ambos na segurança jurídica. É uma flexibilidade total, absoluta. O pedido e o indeferimento, os dois são feitos com base na segurança jurídica. Mas desde que se garanta o procedimento, né? Eu acho que é sim. A legitimação pelo procedimento. Sim. Esse negócio de dizer, não, mas agora porcentagem. Sim, não tem uma cláusula válida que me dê possibilidade de eu interpretar como forma porcentagem. Sim, é verdade. Tanto que, apesar desse julgamento, tem tido algumas decisões que, em casos excepcionais, você consegue um efeito suspensivo. O ministro Ricardo tem tido uma posição restrita a respeito disso. E o ministro Marco Aurélio, doutrinariamente, ele sempre é o mais polêmico para a sociedade de modo geral, mas tanto em penal como em tributário, ele é... Eu falo que o Barroso diz, que é o autor da tese, o sistema é contra-majoritário, né? Não precisa ser popular. Exatamente. Conforme a lei. Exatamente. E você estava falando tempos difíceis, geralmente ele fala tempos sombrios. Tempos sombrios. Tempos sombrios. Me lembra aquele... Mas foi tempos sombrios mesmo, não foi tempos difíceis. Tempos sombrios, ele sempre fala isso. Tempos sombrios. Tempos sombrios, ele sempre fala. Me lembra aquele Winter is Coming do... Então, queria fazer essas colocações. Um outro ponto que é importante, especificamente aqui, é o seguinte. Você disse, a gente tem que buscar o possível. Isso aqui eu acho fundamental, porque se você pegar o racional desse negócio todo, foi os casos de abuso ali. Pimenta Neves, Luiz Estevão, Edmundo, Pedro Talvani e a missionária Dorothy Stang. Explicitamente colocado no voto do Barroso. Se você pega do fato, essa galera toda está fora. E aí um negócio importante, aí é da advocacia prática, da militância, que você certamente vai concordar. Você, quando leva ao juiz uma possibilidade, um pedido, alguma coisa, você tem que levar o caminho das pedras. Ele tem que pisar naquelas pedras e se sentir chegando ali no final e concordar. Falar, porra, aquele é o final que eu quero... aquela é a decisão que eu quero dar. Então, assim, é muito importante aqui pensar... Retoricamente. Em termos de possível. Não que é retórica, é estruturar o pensamento de forma a convencer. Sim. Você virar e falar, o fato, por exemplo, por mais que tenha fundamento na legalidade e tudo, eu diria que no Supremo hoje não passa por nada. Por nada. Já não passou, eu diria. Então, assim, a minha intenção aqui, a minha ideia era tentar ver se a gente chega a alguma elucubração que possa ser possível de acordo com essa galera que votou contra, achar um meio termo que eles possam dizer, porra, isso dá para passar, isso eu vou flexibilizar um pouquinho, mas ainda vou pegar esses meus aqui que eu queria, o Pimenta Neves, o Luiz Estevão,
Isso eu acho que é fundamental, senão você já perdeu de largada. Então, essa é uma preocupação, por isso que eu tentei algo, sei lá, precisa haver algum meio termo, precisa ser alguma coisa que não... tem que ser possível, necessariamente, senão... O que é que Vossas Excelências acham aqui, né? Que aqui a discussão é global. A gente concentrou aqui, parece que é petit comité, mas não é. Tem aqui o microfone, é só porque como está sendo transmitido, seria interessante a gente falar o microfone para que escutassem os remotos. E isso que você falou sobre o grau de, o range, sei lá, o nível democrático, realmente... outro dia eu tive num seminário em que o Alberto Toron falou... O primeiro trabalho aqui em São Paulo foi quem me recepcionou. E ele falou, ele foi muito claro, ele disse... acho até que ele exagerou um pouco, mas nós advogados temos que exagerar para... Criminal, então? Tem que exagerar para fazer o ponto, para ser fácil a compreensão. Então, ele disse, olha, advogar hoje está difícil, está mais difícil do que na época da ditadura. O Técio Lins em Silva me falou isso. Técio falou também? O Técio falou a mesma coisa, eu disse, caramba... Está mais difícil hoje do que na época da ditadura. E aí, Isso mostra que nós estamos vivendo uma ditadura sob a perspectiva de Estado democrático. Sob a roupagem, né? Sob essa perspectiva. A gente tem uma projeção de democracia, mas hoje o que a gente vive é uma ditadura. E o perigoso é pessoas, assim, como o Barroso, embarcando nesses... Sim. Porque, assim, o Gilmar, eu diria que não esperava muito diferente. Mas o Barroso... Em tese, a gente não esperaria dele pelo que ele escreve, né? O autor se confrontando com a obra. É complicado isso, é verdade. Também não esperaria. E eu vou falar mais. Hoje, aqui abrindo essa discussão, já os ministros que eu menos esperaria essas restrições de garantias é o que eu achava, que foram os que mais me decepcionaram, né? São os ministros que eu imaginava que se entrasse trariam mais garantias. Um outro exemplo, o ministro Fachin. Aqui, coordenador de área da CAPES, um erudito, voltado a movimentos sociais. Eu disse, isso vai dar garantia pra caramba. Pelo contrário, legitima até grampo de... O caso ontem do Reinaldo Azevedo. Liberou o grampo, teve que pedir demissão da Veja, porque estava falando com fonte confidencial e expondo a revista que ele trabalhava. Os escritórios de advocacia, o Alberto Toron, então, conversa do Alberto Toron, né, foi revelada com o seu cliente. Então, eu fico pensando assim, acabou. Agora, sabe a história do bar, né? Passa a régua e vamos ver o que ficou e vamos partir daqui para frente e abrir uma nova conta. Porque agora o professor meu de história, Reginaldo Fonteles, que dizia assim, agora virou Brasil. Né? Agora virou Brasil. Pessoal, calma que vai virar Brasil assim, e virou Brasil. Então, por quê? Porque o nosso, como pacto, como jurista, penso eu, não é um ponto de vista ético. Não é. Ethos é doutrina do bom comportamento. Cada um toma o que é o seu bom comportamento. É um critério muito subjetivo. Nós, como juristas, temos um pacto com a lei. Isso é o nosso parâmetro ético. Por mais que a gente não goste da lei. É o que eu digo. Tem lei que eu não gosto, mas eu cumpro. Isso é um imperativo categórico, né? É isso que a lei, o critério de coerção que ela exerce sobre a pessoa. Por mais que eu não concorde, a minha relação com ela é uma relação de submissão. Eu não posso fazer contrariamente. A sociedade se organizaria mais fácil com relação a isso. O próprio Ronald Dworkin, antes de falecer, tem uns escritos que foram pós-mortem, né? Religion Without God, é o último livro que ele falou. Ele estava falando sobre a importância da religião. Ele disse assim, religião sem Deus, vamos tirar o conteúdo. Só a forma de organização social. Isso é importantíssimo. Ele estava dizendo, porque esses caras conseguem se organizar de tal forma de respeitar o direito de um do outro. Aí ele disse assim, não precisa ter Deus. Essa é a forma de que um jurista se defrontar com a norma. É uma questão de veneração. Então a gente discute pelo procedimento que nos é dado. Por isso que eu digo, tudo tem que ser legitimado pelo procedimento. Só que aí tem a teoria do possível. O momento do Supremo é um momento que vai ser de restrição de garantias. Isso vai ser para todo mundo, inclusive o próprio STJ já decidiu isso. Quando em única instância está no STJ, já executa também a prisão no STJ. Tivemos casos agora, né, de pleno, julgamento do pleno.
E isso particularmente acho que vai ficar, o pêndulo agora tá desse lado, sim, por Lava Jato, por isso tudo é esse lado. Depois, daqui a alguns anos, quando isso tudo já tiver já tiver uma satisfação social a respeito de tantos eventos e fatos, enfim, eu imagino que tende a voltar em algum momento. Tenho certeza que essa questão do pêndulo. Mas hoje acho que o caminho, e ainda não chegamos no final, acho que tá pendular e está indo para lá ainda, não tá no limite. Tenho certeza. Uma amiga minha, só para concluir, né, que é como advogado agora, vamos falar um pouco pé no chão. Eu até falo, brincando aqui, porque a conversa, Heloísa Estelita, que é professora da GV, eu disse, Elô, o que é que a gente vai fazer? Ela disse, se especializar em execução. A gente pensa que é trágico ou cômico. Não, esse é o fato. A gente tem que se especializar em execução. Por quê? Agora, assim, se ele vai preso, eu tenho que tirar ele o quanto antes. Eu tenho que tirar ele o quanto antes. O quanto antes. E agora, hoje, a dinâmica do escritório é ler processo de execução. A gente está impetrando a habeas corpus, pedindo livramento, pedindo progressão, está pedindo tudo em todos os lugares. Porque se soltar, beleza, aí continua agora a cumprir fora, né? Com mais tranquilidade e cumprimento de pena fora da prisão. Mas tem que fazer. Tem que estudar a execução. Porque senão a gente não vai conseguir prestar, de fato, uma defesa. Alguém tem um posicionamento diferente. Todo mundo está cansado, né? É curioso o antagonismo, né, dessa decisão com a da DPF 347, porque ali reconheceram de uma maneira garantista até o estado de coisas inconstitucional, e aqui estão aumentando o problema de lá. Porque o estado de coisa inconstitucional é um negócio interessante, né? O próprio Lênin Streck soltou um artigo criticando porque o termo é vago. Mas é que quando há tantas violações, você não pode passar um instituto. Então, por exemplo, tem que mandar prender. Não, mas a prisão continua tendo crime, você não tem a garantia da lei do tamanho da cela, de ficar na reclusão celular com uma pessoa só. Você não tem as garantias legais, então são tantas ilegalidades, no sentido inconstitucionalidades até, não é? Que você não tem como garantir um direito. Se assim, garantia de um direito viola inúmeros direitos. Então, esse é o estado inconstitucional de Costas, onde eu, para executar a pena, eu tenho que violar vários direitos. Vários direitos. Que não... Que vão muito além da pena, né? Que a intenção... E são, da mesma forma, direitos. É isso que é interessante. Se a pessoa pratica um crime, porque tem uma previsão legal e ele tem que sofrer uma pena, se pela mesma lei há previsão de garantias, essa lei não pode ser violada, porque senão eu legitimo o Estado praticar ilícitos. E aí eu não posso garantir que o Estado, que é o que está acontecendo hoje, claramente, né? O Estado funciona no ilícito. Então, loucura. O Estado funciona no estado ilícito. É um estado constitucional de coisas na manutenção do próprio Estado. Vê que loucura a gente está vivendo hoje, né? Quer dizer, hoje não, me desculpa, hoje está revelado. A gente sempre viveu assim. Hoje só foi posto a público essa forma do Estado brasileiro conviver na promiscuidade do que é público e o que é privado. Isso vem desde o descobrimento, cara. Sim, que é explicar. Tem aquele Raimundo Faoro, né? Que explica muito bem esse assunto. Olha, doutor Fábio, uma honra. Eu falei com o Rodrigo vindo para aqui que agora eu só vou marcar temas que eu tenha dúvidas. Porque eu disse assim, para ficar falando mais do mesmo, que todo mundo já sabe o que não é legal. O legal é pegar um assunto desse que, de fato, a gente vem, debate, cria diretrizes, forma de colocar esse pensamento numa petição. Acho que do recurso, se a gente saiu com uma premissa hoje, o cara pede lá em cima, mas no final diz assim, alternativamente, como foi a ADC do PEN. Você pede tudo, mas no final diz assim, então vamos só esse pedacinho, para ali você pincelar e dar oportunidade para o magistrado dizer assim, eu não dou tudo, mas isso aqui eu dou. Não é? Então, acho que hoje a gente saiu com essa tese para os nossos habeas corpus quando formos impetrar. Então, em nome da OAB, em nome do Dr. Marcos da Costa, nosso presidente, nosso vice-presidente, Dr. Fábio Romeu Canton, Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Humberto Durso, em nome da comissão, agradeço imensamente essa participação e esperamos novos temas, não é? Porque, de fato, foi muito elucidativo. Muito obrigado.
Grande abraço a todos. Fico à disposição e agradeço a recepção. Deixa eu dar aqui o seu certificado. Para colocar no Lattes. Obrigado. Valeu mesmo. Ainda, coitado. Uma restrição. Não, isso é preventivo. Isso é preventivo? É profilático. Agora que eu reconheci. Tudo bem? Gostou? Legal. Que bom. Trabalhar com quase tudo que os senhores disseram. Também fui estagiário do Toron. Ah, que legal, meu velho. Era na verdade aqui. E mesmo? Toron, Denise. Eu já fui no 688 lá na Angélica. Deve ser feliz. O 61 era o prédio do Márcio, né? Era o prédio do Márcio. Foi onde ele começou. Foi ali. O famoso 61. E com relação a esse tema da elasticidade, da modulação, eu acho que fica muito difícil a gente chegar no ponto, porque a discussão... Então, pessoal, tem a possibilidade de um sorteio de obras. Olha, agora o momento é... Eu não sabia. Agora, será que tem aqui a lista? Diga aí um número aí da lista. Diga aí um número para ver quem é. Um que veio. De 1 a 77. Diga aí, pronto. 77. Quem é? O atrasado. Roberto Torres Toledo Bueno. Poxa, olha aqui. e tem mais outro. Então vamos colocar aí o 35, que é o meio do caminho. Fátima Regina está aqui? Perfeito, olha aí. Obrigado, viu, doutor Fábio? É isso. Já pegar o autógrafo do autor. Eu acho que fica muito difícil aqui, a intenção da decisão... Gostou, Luiz? Não foi buscar... Pra gente é importante, né? A história da... Não precisa ter mais o diretor da empresa. Não sabe da tua jurídica. Isso aí virou o jogo assim... E tem várias restrições administrativas por conta da consequência criminal, né? Proibição de licitar, proibição de